Então, realmente, a gente vive numa revolução onde a gente precisa entender um pouquinho de como as coisas estão se comportando para não prever o futuro, mas, quem sabe, ajudar a criá-lo. Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, tem uma teoria que eu acho super legal, que são os 6 Ds da era exponencial. Como, a partir do processo de digitalização, a gente consegue disrupt, acabar e transformar com mercados e indústrias que existiam. A primeira coisa delas é, quando a gente usa qualquer coisa analógica, e eu vou trazer aqui para a gente o exemplo da carta, quando a gente usa a analogia da carta, é super interessante. Eu escrevo uma carta e eu me comunico como a gente sempre se comunicou. O ser humano não usa o WhatsApp porque o WhatsApp existe. O WhatsApp existe porque a gente se comunica e desde sempre se comunicou, né? Mas quando eu transformo a carta em algo digitalizado, significa que eu consigo codificar isso e transformar isso em códigos, eu passo a ter um e-mail. Esse aqui é o primeiro e-mail enviado, onde o Ray fala assim, por favor, responda isso se você pegar. E ele fala, oh my God, eu acabei de receber, o que você está fazendo? Esse é o primeiro e-mail que foi enviado em 1970. Isso é um marco absolutamente gigantesco na história. Mas logo depois do processo de digitalização, vem um processo de decepção. Porque toda tecnologia exponencial, ela tem um comportamento exponencial. E a curva exponencial, ela não é linear como a gente imagina. Ela vai bem devagarinho até ela subir. E aqui é mais ou menos como se eu falasse para vocês que eu vou encher esse copo aqui com uma bactéria. Essa bactéria tem uma capacidade de replicação que ela se transforma em 2 bactérias. Em 60 minutos, esse copo aqui está cheio. Mas se eu perguntar para vocês, no minuto 55, quanto desse copo estava cheio? Engenheiros de plantão? 3,15% desse copo estava cheio. Até o último minuto, só a metade do copo tem bactéria. Mas nesse último minuto, o copo encheu. E é aí que a gente tem a disrupção de mercados. São tecnologias que começam a crescer de uma forma muito rápida após a implementação e a adoção dessa tecnologia. Hoje, é claro que um e-mail não ia funcionar na década de 70. Quem é que tinha computador na década de 70? Mas hoje, como eu tenho a tecnologia mais barata em casa e que funciona muito bem, é mais fácil mandar e-mail. Aqui é o processo exponencial. Quando a gente tem a decepção, onde o comportamento é muito devagar, mas quando ele entra na curva de disrupção, é uma linha que a gente às vezes não sabe nem prever como ela vai se comportar. E depois entram os melhores processos. Porque quando eu simplesmente fiz com que a minha carta, que era alguma coisa palpável, se tornasse alguma coisa que não existe, eu simplesmente fiz com que alguma coisa que era material parasse de existir. Eu não preciso mais produzir papel para mandar carta. Eu não preciso mais produzir caneta para mandar carta. Eu não preciso mais comprar selo para mandar carta. E se eu não preciso mais comprar, isso se desmonetiza. Hoje, eu falo com quem eu quiser na China, absolutamente de graça pelo Skype. Quantas coisas a gente não usa, que são produtos que antigamente a gente utilizava e geralmente agora não existem mais. Quantos de nós temos câmeras fotográficas em casa que estão guardadas no armário porque o nosso celular é bem melhor?
Então, a gente passa a não produzir mais produtos. E isso transforma a cadeia de produção. E quando eu deixo mais barato, e quando eu não preciso de produto, que eu não preciso de logística, eu faço a democratização dessa tecnologia. Hoje, são enviados 269 bilhões de e-mail por dia no mundo. Gente, isso é uma coisa absurda. 50% spam, tá? Esse é um dado de verdade. Então, tecnologias como inteligência artificial, o processo de deep learning, que é o processo onde a própria máquina aprende com o erro. Então, eu não preciso programar o computador, mas ele se autoprograma e reconhece o padrão de comportamento. A biotecnologia, a realidade argumentada, que em vez desse óculos virtual reality que você fica tonto jogando videogame, é como é que eu consigo trazer inputs digitais dentro da nossa própria realidade. A nanotecnologia, as impressoras 3D, o Big Data, são todas tecnologias que têm um potencial de disrupção muito grande e que podem realmente transformar as cadeias de produção, indústria e a forma como a gente se relaciona como sociedade. E aí entram os disruptive markets, que todo mundo quer entrar, né? Todo mundo quer chegar e virar um novo Uber, né? Mas o que acontece com esses disruptive markets? Eu acho, essa é a minha opinião, tá? O grande erro dos disruptive markets que foram engolidos foi acreditar na tecnologia que eles produziam. Porque eles se apaixonaram pelos produtos que eles mesmos criaram e acabaram sendo engolidos pelo que realmente importa. Porque música é música para o ser humano, é essencial para a vida, desde que a gente é ser humano. Não existe nenhuma comunidade, não existe nenhuma tribo, nenhuma civilização no mundo que não tenha música. E o mercado que foi disrupted não foi o da música, porque eu escuto música até hoje. Você também. E a emoção de escutar a sua música, ela é igual, seja ela num vinil, numa fita, no Spotify ou no disco da Sony. Mas a Sony vendia discos. Ela não vendia música. Então, quando a gente vende tecnologia, quando a gente acha que tecnologia é um fim, a gente está fadado a ser substituído por outra. A mesma coisa acontece com a máquina fotográfica. O grande momento Kodak, que era o momento da máquina, acreditava que a gente tirava fotografia para guardar um momento. Mas, na verdade, a gente sempre gostou de contar para os outros o que a gente estava fazendo, desde que a gente era homem das cavernas. E a gente continua gostando de contar para os outros o que a gente está fazendo. Hoje, o Snapchat, que é um aplicativo que tira foto, que dura 24 horas, depois ela tem que desaparecer, foi vendido por bilhões de dólares. Porque, na verdade, o que eu quero é compartilhar com você o meu momento. Não é guardar um momento para mim. A mesma coisa acontece em relação à localização. Quem aqui não comprou um GPS e gastou uma grana? A gente quer saber para onde ir e da onde vir, desde que a gente é gente, desde que a estrela está no céu. Se vai ser estrela, se vai ser bússola, se vai ser GPS, se vai ser o Waze, não me interessa. O ser humano quer saber para onde eu tenho que ir para chegar onde eu quero chegar. E como eu vou, me interessa menos ainda. Se eu vou de carroça, se eu vou de cavalo, se eu vou de táxi, se eu vou de Uber, se eu vou de tapete voador, eu vou, é mais rápido, é mais barato, é seguro, é sustentável ainda por cima? Não tenha dúvida. Tchau, Uber, vem o tapete voador. Tá? É simplesmente a necessidade humana que a gente está falando. Assim como a tecnologia, por exemplo, da internet, se a gente vende cabo, será que eu vou precisar de cabo? É o cabo que eu estou interessada ou eu quero que o meu serviço da internet funcione? O Google hoje tem um projeto que chama-se Project Loom, onde eles lançam
balões na estratosfera com radares com satélites de internet para distribuir internet aonde os cabos não chegam. E para dar internet de graça para todo mundo. Essa é a missão do Google. Porque para todo mundo usar o Google tem que ter internet. Então ele tem que dar internet para todo mundo. Tá? A Philips, a grande produtora das grandes ideias de lâmpadas, hoje a coisa que ela menos produz é lâmpada. Ela entendeu que se ela ficar refém da tecnologia dela, ela também vai ser passada para trás. Por isso é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Assim como o Google vem fazendo inúmeros testes em relação à saúde, um dos grandes projetos do Google hoje é a lente do Google. Onde o mundo inteiro estava pesquisando como é que eu media a glicose no sangue de um paciente da forma menos invasiva possível, o Google descobriu que, na verdade, o que eu queria era medir a glicose do paciente. Não era do sangue. E ele descobriu que ele consegue medir a glicose do sangue do paciente, a glicose do paciente diabético na lágrima. Então, ele está criando uma lente de contato onde consegue medir a glicose do sangue de um paciente diabético a cada 5 minutos numa lente de contato. O Facebook já entendeu que ele também vai ser passado para trás, porque ele depende de uma tecnologia que provavelmente não vai existir. Os nossos smartphones estão fadados a desaparecerem, porque da mesma forma como a gente conseguiu digitalizar e entrou no processo de tecnologias exponenciais, a augmented reality provavelmente vai fazer com que eu não precise mais do dispositivo do meu celular para visualizar telas. Talvez eu visualize através do meu próprio óculos, onde se eu quiser ligar, eu só faço um movimento e aparece a tela. E é a partir disso que o Facebook está fazendo o planejamento dele hoje. Então, na verdade, todas essas tecnologias, elas vêm para empoderar as pessoas. Pensem que antes a tecnologia vinha para empoderar as empresas. Agora, a tecnologia vem para empoderar o indivíduo. Mas é claro que não é tudo bonitinho, né? O empoderar o indivíduo não necessariamente realmente traz forças para o indivíduo, né? A nossa habilidade social hoje é muito inferior do que era antes, justamente porque a gente tem uma rede social, onde eu não preciso interagir com ninguém. Hoje, as eleições são ganhas através de inteligência artificial. As eleições Trump e Brexit foram praticamente ditadas por marketing digital a partir dos dados que você mesmo gera no Facebook. Tá? Então, é claro que essas tecnologias têm também um potencial de perigo muito grande. E que se a gente não se alertar, a gente também passa a ser vítima dessa revolução. Mas e aí? Como é que eu empodero empresas? Como é que eu faço para uma empresa receber todos esses empoderamentos de uma tecnologia exponencial se a forma como uma empresa muda é muito mais devagar do que a forma como a tecnologia muda? A tecnologia muda muito rápido e é muito fácil, mas as organizações não. E quando esse gap, quando esse intervalo entre o que eu estou fazendo e quanto está mudando a tecnologia onde eu trabalho é muito grande, está na hora de pensar o que eu preciso fazer. Dizem que 75% das 500 maiores empresas do mundo de 2020, logo ali, ainda não existem. São empresas que vão surgir no mercado, criando novos mercados e pegando o mercado de novas pessoas. E como é que eu faço para refletir sobre isso? Como é que eu faço para a minha organização pensar em como é que eu vou fazer parte dessa revolução? Como é que eu não vou ser engolido por ela? Eu gosto muito dessa figura muito simples, mas que é um dos grandes diferenciais de empresas que têm uma capacidade de inovação muito grande. Porque, geralmente, a gente fala que a nossa empresa vende alguma coisa. Quando muito, a gente fala que essa minha empresa vende alguma coisa
de uma forma muito boa. Mas poucas vezes a gente fala, por que eu vendo? Por que eu levanto todo dia da minha cama para trabalhar numa coisa que vai fazer alguma coisa de uma forma e entregar o que eu quiser entregar? Eu posso vender computador. E eu posso vender computadores que são lindos, que têm um processador maravilhoso. Mas por que a minha é diferente da sua? A Apple, ela não vende computador. Ela vende um desafio do status quo. Ela sempre disse, a gente pensa diferente. E por pensar diferente, eu uso o design, a facilidade, a interface, a experiência. E usando isso, eu te entrego o melhor computador. É diferente. As pessoas não compram o que você vende. Elas compram por que você faz. Assim como o Google, que tem a audácia de dizer que organiza todas as informações do mundo. Assim, ele não está preso em uma plataforma. Ele não está preso em um browser. Ele simplesmente diz que para organizar todas as informações do mundo, eu preciso organizar a glicose do meu paciente, eu preciso organizar a internet do cara da África, eu preciso organizar um mundo inteiro. E para fazer isso, eu posso usar todos os recursos que eu quero. O Airbnb tem o propósito de fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, encontre um lugar para ficar e se sinta pertencendo àquele lugar. E por isso se tornou a maior rede de hotéis do mundo sem ter nenhum hotel. Porque o que eu quero não é um prédio, é uma cama para dormir. Não me interessa aonde, eu só quero que ela seja confortável, limpinha e de quebra eu posso até conhecer alguém que seja o dono da casa do Airbnb. O Uber, ele não diz que ele quer quebrar a cadeia do táxi, que ele precisa de motoristas dirigindo. Ele diz que ele quer fazer o transporte tão confiável como a água corrente. Significa que o Uber não está preocupado se o taxista está brabo ou não, ou se o motorista do Uber está brabo ou não. Porque o que ele está investindo é em carros que dirigem sozinhos. A mesma coisa aconteceu quando eu conversei com a Ana aqui da Copel. Ela falou, antes a gente vendia internet de fibra ótica. E a gente descobriu que a gente vende internet da Copel, porque a internet da Copel é melhor. Eu estou pouco me lixando se é de fibra ótica. Eu só quero que ela funcione lá em casa. A minha, vou fazer propaganda aqui, a minha da NET é horrível, viu? Então, quando a gente pensa na nossa corporação, é legal a gente pensar por que a gente faz. Porque se a gente responder por quê, talvez a gente dê um shift no nosso processo e descubra que a gente pode fazer muito mais com esses recursos que estão chegando de forma exponencial. E aí eles não assustam. Eles se tornam simplesmente ferramentas, que é exatamente o que a tecnologia é, uma ferramenta, tá? Entender que a gente vive nessa revolução é um dos primeiros processos para não ser engolido por ela. Entender que a gente lida com seres humanos e que entender a cultura do ser humano, o porquê, as emoções, é muito mais importante do que qualquer ideia que venha. Porque as ideias, os processos e os produtos vão mudar. Mas a minha dor é igualzinha à dor da minha avó. A minha sensação de solidão é igualzinha à sensação de solidão de 200 anos atrás. O ser humano não muda na sua essência, a tecnologia sim. Então, entender o ser humano como das grandes fontes de inspiração para as suas ideias é um dos grandes drivers dos mercados que vão surgir. E não ter medo de pensar muito longe, porque provavelmente, se eu não chegar a colonizar Marte, eu posso chegar a ver a Terra de longe, o que já é um grande avanço. Não ter medo de pensar grande
e pensar grande, dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, é um dos grandes marcos também para a gente conseguir tentar entender esse raciocínio exponencial. E, como a gente não consegue fazer nenhuma previsão do futuro, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, eu deixo na mão de vocês, para ficarem abertos a ver o mundo de uma forma diferente e tentar criar o futuro que vocês querem construir. E é isso. Obrigada.